Muito bem. Estamos de volta aqui no Pânico. Hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos interessantes. Hoje vamos falar sobre política, religião. Estamos aqui com ele, que é escritor, psicanalista, fundador, ex-presidente da Associação Evangélica Brasileira. Aqui está o pastor Caio Fábio. Tudo bem, pastor, né? Você continua pastor. Oi, peraí, tá aberto aqui, tá aberto. Ok, aberto? Tá aberto. Quando você é pastor, você é pastor. É pastor. Não é uma função. Tem a ver com um modo de ser, de olhar, de interpretar, de se dar para os outros, de tratar a vida, de tratar o próximo. Isso é ser pastor. O resto é profissionalismo sacerdotal dispensável. Muito bem, muito bem. Pastor, você é de Manaus, é isso? Eu nasci no Amazonas, sou a 5ª geração de amazonenses. De um lado da família e de outro lado da família são índios e caboclos. Já estavam lá desde antes de chegarem os europeus da outra metade da minha família, que veio da França e de Portugal, vieram da França e de Portugal. E tá vendo os 10 Mandamentos, é essa novela que tá fazendo sucesso? Rapaz, eu não estou podendo poluir a minha mente desse modo, é insuportável, eu não aguento. Depois que eu vi que havia até extintor de incêndio. Sim, mas isso é que na época a gente não sabia que o Farol já tinha uma brigada de incêndio. Claro, claro. Depois o Detran disse que não era mais necessário. Exatamente. Tiraram. Muito bem. Meu querido pastor, nós temos aqui o Carioca, já foi coroinha. Já fui coroinha da Igreja Católica. Daniel Zuckerman, um rabino. Da comunidade judaica. Eu fui criado na igreja até os 23 anos de idade e me desviei depois. Exatamente. Se ele se desviou é da Igreja Evangélica. Porque da Igreja Católica ninguém se desvia. Exatamente. É isso aí. Temos aqui o Marrom também. Por favor, pode sentar. E tem a seita própria. O Marrom tem a seita própria dele. A seita própria dele e a gente aceita a própria dele. Exatamente. A gente já discutiu aqui muito. Como é que é? É seita? A gente... Não tem seita. É seita? Aceita qualquer um. Aceita qualquer um. Muito bem. Então, para começar, eu queria que você explicasse, porque a gente tem esse negócio de evangélico e tal. Como é que surgiu? Porque os protestantes, como é que foi isso que aconteceu? Essa divisão, a divisão da igreja? É uma distinção importante que se faça, porque a maioria das pessoas, nem mesmo as que se dizem do chamado meio evangélico, entendem a história. Então, os protestantes não são os evangélicos. Uhum. Os protestantes são aqueles do movimento de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, tem a ver com Alemanha, Suíça alemã, francesa, século XVI, ruptura com a Igreja Católica. Surgiu o protestantismo. O protestantismo deu origem a um movimento que se transformou praticamente na cultura prevalente do Ocidente planetário, produtivo, funcional, industrioso, representado já pela Revolução Industrial na Inglaterra e com a migração desses migrantes para os Estados Unidos, fazendo explodir uma sociedade capitalista protestante. Foi assim que ela funcionou até há um século atrás, basicamente, quando algumas outras coisas começaram a alterar esse processo nos Estados Unidos. Mas a cultura prevalente é essa. Só que esses mesmos protestantes que vieram da Europa para a fundação dos Estados Unidos, muitos deles puritanos, Quakers e de outros grupos ultra radicais. Conservadores, estilo Amish. Isso, os Amish, né? Inclusive tem série na televisão, é bem curiosa. Então, esse pessoal trouxe um puritanismo que não se conhecia até então, vivido daquela forma. Logo depois, surgiram os chamados avivalistas protestantes. Finney, outros pregadores que chamavam as pessoas à conversão, Whitefield, vários outros assim. E na América, o Finney foi a principal voz, Jonathan Edwards, e chamando o pessoal a ter uma experiência do coração quente.
Na América do Norte. Na América do Norte já tinha havido na Inglaterra com John Wesley, há 250 anos atrás, ele chamando todo mundo para a experiência do coração quente. É quando a fé começa a se transformar em emoção. Um derrama no coração do irmão. Isso. Amém. Derrama, agora, Senhor. vem agora. Queima o coração. Queima o coração dele. Oh, glória. Agora, amém. Oh, aleluia. Agora, aleluia. Vambora agora. Oh. Põe fé dele que O vem. Diandares Cântares darás. É isso. Agora, cara, aqui no Brasil... Fica essa emoção. Né? Da partir daí, começam a surgir os movimentos chamados pentecostais, que são movimentos de emoção, baseados na ideia de que o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e cada um deles passou a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Transformaram aquilo ali num modus operandi em série e industrialmente produzido. Ou seja, se você quiser ter uma experiência com Jesus de fato, você tem que surtar, você tem que fazer uma catarse, como aquilo ali que aconteceu em Atos 2 foi um episódio. Então, mas repetir traduzindo isso é fajutice. Então, traduzindo isso é o seguinte: cada um começou a falar numa língua e a pregar numa língua. Isso. Ali, os evangélicos, os apóstolos. E os apóstolos, né? Receberam Jesus ali e cada um, falando uma língua, saiu pelo mundo. Não foi aquilo, foi só um episódio que durou 1 hora. Logo depois todo mundo voltou a si falando a sua própria língua. E o grande milagre descrito em Atos 2 é que os que estavam presentes, gente de 17 etnias diferentes na terra, estavam em Jerusalém, os ouviam falar em suas próprias línguas maternas as coisas impressionantes que diziam. Então pode até ter sido um milagre de audibilidade. Eles estavam ouvindo, não necessariamente cada um estava falando. Então a discussão sobre se era objetivamente algo que procedia da fala deles ou se era algo que procedia estranhamente da compreensão subjetiva de todos é algo que está aberto para discussão até o dia de hoje. Agora, tipo uma hipnose, de repente? Não, tipo um fenômeno. Fecha o olho agora. Um fenômeno de comunicação telepática. Então, vou dar um exemplo. Eu sou católico, né? E não praticante. Eu sou católico e, tipo, já aconteceu em vários momentos que eu fiz encontro de jovens em que eram feitas sessões eles falavam de meditação e tal, em que você fechava os olhos, tinha um violão e um cara falando, tipo um mantra mesmo, e você sendo... meio induzido, não, né? E você entra numa paranoia mesmo e entrava numa sala escura, de repente o cara fala um monte de pecado. Imagina o mundo, uma pessoa malvada, imagina isso, imagina aquilo. Do nada, acende uma luz, rapidinho, era eu, entendeu? Então é meio uma parada mesmo assim. É o mosteiro do Nome da Rosa. Agora, Caio, me fala o seguinte: aqui no Brasil, a primeira igreja é no Pará, Belém do Pará. Da Assembleia de Deus. A primeira igreja protestante que chegou ao Brasil, na realidade foi a igreja luterana, mas ela ficou fechada no ambiente germânico. Ela não falava em português, ela só falava com os colonos. A segunda que chegou logo depois foi a igreja congregacional. Chegou através do trabalho de um médico inglês e eles se posicionaram em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A terceira foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, e que se plantou no centro do Rio de Janeiro e de lá foi se expandindo. Logo depois veio para São Paulo, por isso é que o Mackenzie já existe aqui há tantos anos. Ele foi criado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana é protestante. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Neopentecostal, não? Não, pentecostal. Neopentecostal é universal, Deus é amor. Mundial. Deus e amor é pentecostal. Ela está aqui muito antes do fenômeno neopentecostal. O neopentecostalismo começa aqui em que partido? Em que período? Ele começa... Quem inaugura e dá cara estereotipada ao neopentecostalismo no Brasil é o Edir Macedo. É verdade. E são a igreja... É verdade, Caio Fábio. A gente teve oportunidade. A igreja o neopentecostal. É a igreja mais histérica. É a teoria da prosperidade. É aquilo que a Igreja Católica quer fazer com a renovação carismática, uma coisa mais
coração, mais braço, mais próximo. Muito aeróbico, né? Isso, muita dança. Movimento de academia. Hidroginado. O que o senhor acha de uma igreja que fala pra pessoa que ela tem que doar absolutamente tudo que ela tem que doar carro, ela tem que doar casa, ela tem que doar dinheiro, enfim, são pessoas humildes para ganhar o seu pedaço no céu. Eu acho que tinha que botar a Lava Jato em cima desse pessoal todo. Lava Jato, o juiz Moro nesse pessoal. Porque você não acha um absurdo? Porque eles tiram de pessoas pobres, né? Pessoas que não têm absolutamente nada. É patético. E ele vai lá e fala, você tem que doar o seu carro, você tem que doar a sua casa e tudo. Sobretudo porque isso é feito em nome de Deus, em nome de Jesus. Agora, Deus não está dirigindo o carro de ninguém, não está precisando da grana de ninguém. Deus vai bem, obrigado. Então, você é contra o dízimo? Eu não sou contra o dízimo. Mas não desta forma, né? Eu sou contra qualquer que seja a expressão não espontânea, não voluntária, não lúcida, não consciente de qualquer forma de doação, de participação em qualquer nível da vida, não apenas em relação a dinheiro. Acho que se tem a ver com Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Se tem a ver com Deus, tua espontaneidade é o teu contato. Se tem a ver com Deus, você tem que chegar nu e não pode propor barganhas, porque Deus não tem barganhas a fazer com ninguém. Bom, ele é Deus de graça. Segundo a pauta, segundo a pauta aqui, você tinha um patrimônio de mais de 5 milhões e você doou para obras do Evangelho. Isso é verdade? Olha só, eu até ouvi essa informação quando eu cheguei Paulinha, aqui. se quiser o nome, colocar para Deus. Não. Eu falei para eles que esse número, a meu ver, é muito secundário. Era muito mais que isso. Não, é porque eu passei a minha vida inteira, eu vendi 6 milhões de livros, milhões de CDs, de não sei o que, de DVD, fita cassete e tal. Eu iniciei essa história de gravar documentários em Israel, vendia milhares e milhares e milhares. E eu nunca fiquei com nada disso. Eu sempre... Da igreja. Você nunca ficou com esse patrimônio? Era minha, o direito autoral era meu, era tudo meu. Não era nada da igreja. Eu não precisava de tanto. Aí Deus tocou seu coração. Olha, o meu coração já estava tocado há muito tempo. Eu também acho isso uma balela. Chegar e dizer, então Deus tocou meu coração. Não, eu tenho um princípio dentro de mim. Eu tenho um princípio. O princípio está instalado. O princípio é esse. O que eu tenho? Por que esse dinheiro foi ganho? Eu inventei alguma coisa? Não. Então, eu estou repetindo o Evangelho. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você, Caio, que você é um cara que conhece o que tá falando, e a gente conhece muito meia boca. Sim, a gente só sabe até a página 3 da Bíblia. Só sabe a revista Contigo, é o nosso na parada, a revista Contigo. Quem? A gente sabe muito de orelhar das coisas, certo? Mas a gente, de vez em quando, no Facebook, você tem que mostrar que você sabe pra cacete. E por isso que a gente fala muita coisa errada. Esse preconceito que existe, porque o cara fala o seguinte, evangélico. Na hora o cara fala, explora o povo. Esse cara é evangélico, ele explora os pobres. Sim. Certo? O Brasil é um país que foi colonizado por portugueses. A Igreja Católica veio aqui, fez lá... Catequizou os índios, tal, não sei o quê. E tem esse negócio da igreja, que são jesuítas, do voto de pobreza, todo mundo tem que ser pobre, a riqueza é... franciscano. Isso, e franciscano, tal, não sei o quê, tem toda essa história. Os americanos já são diferentes. É a prosperidade. Capitalismo protestante. Os protestantes. Mas sem a teologia da prosperidade. Era o capitalismo do trabalho. A teologia da prosperidade pentecostal é uma coisa mágica. Você faz uma sequência de trabalhos, de despachos, de correntes evangélicas. Você vai, dá o dinheiro, faz as oferendas, é uma coisa conforme a cultura. Pra girar a roda, pra girar, pra todo mundo tá bem. E tudo é em cima de barganha. Isso não tem nada a ver com a prosperidade protestante americana, que era a ética do trabalho. Sim. Quanto mais e não da magia. Aqui no Brasil, esse preconceito que as pessoas têm é o quê? Foi a Igreja Católica? Preconceito contra os evangélicos? Sim. Não, esse preconceito foram os evangélicos que criaram. Os próprios criaram. Eu fui presidente dessa organização na única vez em que ela reuniu
fez convergir 65% dessa população irreunível, desse caleidoscópio absolutamente doido de fragmentações e fragmentações e fragmentações que é o chamado ambiente evangélico. 65% convergiram para a proposta que tínhamos. E qual era a proposta? Sobretudo e maior do que todas, era dizer: se vocês admitirem que Edir Macedo, R.R. Soares e as igrejas do estilo quadrangular loucas, todo esse grupo de surtados, eu estou falando de surtados, eu estou falando de 1991, não é de agora. Uau. Olha quanto tempo atrás. Se vocês consentirem que esse pessoal continue a dizer que eles são evangélicos, vai chegar uma hora em que vocês serão todos identificados a partir deles. O próprio marketing deles fez poderoso. Com que acontecesse. Como é que a comunidade evangélica séria poderia competir com um marketing baseado em milhões e milhões e milhões de dólares em redes e redes de TV e de rádio, fazendo uma propaganda maciça, provocando escândalos sobre escândalos, loucuras sobre loucuras, sem nenhum desejo de corrigir as loucuras feitas, ao contrário, ampliando-as muito mais, até que chegou a um ponto em que se transformou numa coisa cínica para a população. A população pensa nisso tudo com absoluto cinismo. Já não há mais o que defender, né, em relação a esse grupo. Por que eu me desliguei, tendo sido presidente da Associação Evangélica Brasileira? Eu me desliguei em 1998 porque eu cheguei à conclusão de que aquilo era inconversível, intransformável. Virou não havia negócio. Cura. Virou era negócio. Mais do que negócio, tinha se transformado. É falta de fé. Numa natureza pervertida. Uhum. E criminosa na mente da maioria daqueles indivíduos. Eu não estou dizendo isso por análise distante. Eu tive muita conversa com Edir Macedo, com todo esse pessoal. Quando eu conheci o Malafaia, ele tinha 17 anos de idade, me ouvindo pregar. Conheço todos eles. Conheço as pregas desse mundo, você entendeu? Evangélico, as pregas mesmo. Então não estou aqui com teoria de nada. Nenhum deles me enfrenta por quê? Porque não aguentam olhar para mim olho no olho e receber o atropelo da verdade. E sabem que eu não tenho nenhum temor de nenhum deles em relação a absolutamente nada. Por isso não me acionam, não me processam, não nada, porque não podem. Entendi. Falou bonito demais. Fala bonito. Fala bem, muito bem. Eu vou tocar uma música agora para fazer o break da rede. A gente vai voltar daqui a pouquinho. O papo tá muito bom. Você pode mandar pergunta. Depois o nosso pastor Marrom também, eu gostaria de ter que você também participasse. Tá bom, Rabino Zuckerman também vai participar. Sim. E você, querido ouvinte, pode mandar sua pergunta @Programa Pânico. Hoje nós temos aqui o Caio Fábio. Se você quiser conhecer mais, tem uma página dele que é www.caiofabio.net. caiofabio.net. A gente volta já já. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito interessante, muito bacana com o Caio Fábio. Ele é pastor, ele também é escritor, psicanalista, fundador e ex-presidente da Associação Evangélica Brasileira. Vendeu mais de 6 milhões de livros, fez conferências, não é isso? E a gente está conversando com ele sobre religião, sobre política. Daqui a pouquinho vamos falar muita coisa sobre política, mas antes eu gostaria de dar voz ao pastor, nosso querido pastor Marrom, que aqui está também. Sim. Você tem alguma pergunta, alguma colocação ou não? Ô Emílio, agora eu lancei um quadro com o Caio lá na Vem Ver TV, que é a TV dele, que é o Marrom Quer Saber, porque depois que eu vim aqui no Pânico, a gente ficou naquela discussão inflamada sobre o evangelho, você me chamando de pastor, falando da minha seita, as pessoas, meus amigos, os humoristas, todos os amigos na rua começaram a me perguntar o que pode e o que não pode, crente pode isso, crente não pode aquilo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gosto de religião, eu gosto da filosofia cristã, acho bacana, porém eu uso, e eu recomendo a todos, usar os mandamentos à la carte.
Você pega o que te interessa. Mas faz sentido. Você... Claro. Menu degustação. Menu degustação. Você fala, esse aqui, não matar, beleza. Esse eu passo. Agora, não cobiçar a mulher do próximo. É muito difícil. Não dá. Agora, você sabe por Então, que esse mandamento tá lá? Pra ferrar todo mundo. Exatamente. É sério. Exatamente. Porque Paulo diz que a lei, esses mandamentos foram dados para mostrar ao mundo inteiro a nossa incapacidade de vivê-los, até mesmo à la carte. Até à la carte é até difícil, à la carte. Né? Porque o cara diz assim, não, eu não adultero. Não adultero objetivamente falando. De quartas-feiras. Mas na cobiça do coração, sim, quem é que não fica cheio de um tesão comestível? Então, aí o cara não... Mas tesão comestível. Mas essa subjetividade é que é o negócio. Sim, claro. Por exemplo, diz assim, não terás outros deuses diante de ti. Aí você não tem um ídolo diante de você. Mas você tem uma relação de idolatria afetiva com alguém, se transformou numa divindade para sua existência, que se ela for embora você pensa em suicídio. Então você é ou não é uma idólatra? Você só não é uma idólatra básica, animista, com um pedaço de pau na tua cara, adorando ali o gesso, a pedra. Mas a idolatria é pura subjetividade, é cobiça do coração ou é introjeção dessas coisas. Por isso é que esses mandamentos, nem à la carte, eles dão, sabe por quê? Porque lá está dito no início que eles são um bloco só. Sim. Que você não pode escolhê-los à la carte, porque se você obedecer 9 deles e transgredir num, você é réu de todos. De todos eles. E aquilo foi posto para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue e diga, eu posso e eu me garanto diante de Deus. A lei ensina o homem, de certa forma, a ter um mínimo de condução, mas para o cara acessível e que não seja um fariseu, o que ela produz é sensibilizar a consciência dele para andar humilde. Porque diz, ainda que eu não faça exterioridades, eu conheço as minhas interioridades, as minhas relatividades, eu não mato, mas eu fico com raiva, eu odeio, eu tenho repentes destrutivos. Se eu pudesse, eu faria certas pessoas desaparecerem. Também. Eu as jogaria no ex nihilo, em algum lugar assim. Então, todos pecaram, é o que diz Paulo. Isso não é errado, né? Paulo diz. Paulo diz, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória, da graça e do amor de Deus. Então mas tem ninguém melhor do que ninguém, é só isso. Mas, Caio, isso é que é bonito na filosofia cristã, isso é que é bonito, né? Essa que é a mensagem legal. É falar, pô, todo mundo é pecador, todo mundo tem que saber que não é perfeito. Enxergar, tem né? que se enxergar, exatamente. Isso eu acho bacana na filosofia cristã. Perdão, né? Ô, pastor, me perdoe, eu interrompi. Não tem problema, não tem problema. Então eu tô nessa fase do pode ou não pode e as pessoas me fazem perguntas as mais absurdas depois que eu vi no Pânico. E me declarei cristão, né? Me declarei cristão, acho que o único humorista que se declara cristão. Enfim, eu transferi essas perguntas todas pro Caio. Então tem perguntas de várias naturezas que vocês podem. Eu quero deixar ele responder. Se o crente pode ir a motel, por exemplo, porque veio um pastor semana passada falou que o crente não pode ir a motel, que lá dorme viado. Sim. Aí pode contaminar o leite e o cara ficar viadado só porque comeu alguém naquele leite, entendeu? É um problema sério. Agora quando é coisa da masturbação. Aí a pessoa me liga e fala assim, Marrom, o pastor lá falou que não pode ir ao motel, cara. Porra, e você vai ao motel, que eu já sei que você vai ao motel com tua mulher. Eu falei, eu vou ao motel. Agora também, se crente pode, não, eu vou mandar pro Caio Fábio. Então respondendo. Então nós montamos um quadro do lado. O Marrom quer saber no YouTube. Vai lá, o Marrom quer saber que tem várias perguntas. Inclusive essa, o crente pode ir no motel, se vale fio terra entre relacionamento. Vale fio terra? Vale fio terra? Vale. Ele vai responder agora, vale fio terra? Marco Luque quer saber se o pessoal que fez sexo oral nele ou em quem ele fez sexo oral, está todo mundo também no inferno. O Marco Luque perguntou. Então são os amigos perguntando. O Rafinha perguntou, várias pessoas perguntaram. Vou responder a ele, que o problema da língua é outro, não é? Não é bem o que você lambe, é o que você fala com ela. Adorei. Fábia. Agora, pastor. O senhor tá falando assim muito de evangélico, do crente. Eu queria saber o que o senhor acha do Papa Francisco, assim, o papel da mudança que ele tá propondo, assim, muito, muito pequena, mas é grande, parece. Eu acho ele um cara muito bom. Acho um ser humano legal.
E acho que a Igreja Católica não precisa de ninguém que seja melhor do que um ser humano. Porque, infelizmente, o papado não teve esse privilégio muitas vezes na história de ter alguém que fosse um genuíno ser humano. A maioria deles foram figuras, no mínimo, de atitude não confiável, no mínimo, quando não eram perversos. Mas a perversidade, o engano, o ludíbrio... Mas isso faz parte do humano também. Não, mas não do humano que chega e diz: eu estou aqui ensinando vocês a viverem em nome de Deus. Porque o Papa é o representante. Ele é o cara. E nem também o humano que diz: enviem as suas crianças porque educá-las-emos para a vida. E depois todos os menininhos saem de lá sem prega. Então, não, mas a Igreja Católica, aconteceu sai pregando. vários erros. Sai pregando, pô. E há uma tentativa de limpar essa imagem, de desconstruir. Eu comecei do Francisco. O que você acha? Acho ele ótimo. Acho um ser humano bom. E acho que a Igreja Católica não precisa de nada que seja superior ao ser humano. Agora, quando eu estou falando de ser humano, eu não estou categorizando o humano pelo pior da humanidade. Eu estou falando no humano possível. Todos nós sabemos do humano possível. Quem aqui não teve um avô que foi um ser humano possível? Eu tive um pai que foi um ser humano viabilíssimo. Todos nós estamos buscando sermos seres humanos possíveis e não inviáveis. Eu vejo o Papa Francisco tentando ser humano. E a grande angústia daquela cúria desumanizada e vendida politicamente, toda partidarizada, comprometida, é que eles não aceitam os rasgos simples da humanidade do Francisco. Tudo vai ficando muito mais político do que na realidade ele está querendo que seja. Agora, ele chegou na semana passada à conclusão de que ele vai ter que fazer daqui para frente um jogo muito mais real, muito mais pé no chão, muito mais incisivo, muito mais cortante com a Cúria, porque ele vinha se poupando de declarar o que ele via na Cúria, mas já da semana passada para cá, ele começou a soltar as estribeiras e a dizer que não vai ficar refém da Cúria Católica. Eu espero que ele tenha peito para bancar. Ele vai conseguir transformar as coisas? Não, mas ele vai dar um alento, como já vem dando. Desde que ele entrou, milhões, não só de católicos, de seres humanos no ocidente da Terra respiraram com um alento, porque a gente estava numa situação em que a única figura pública, humana, planetária, era o Dalai Lama. A Igreja Católica tinha se esvaziado das suas figuras papais, desde a morte de João Paulo II. O Bento XVI... é o Ratzinger. É outro estilo. Mas ele não foi um cara, um estadista, assim, por exemplo, para a Igreja Católica. Quer saber quem ele foi? Ele foi o cara que calou a teologia da libertação, que pegou o bofe e levou para a Santa Inquisição, porque esse grupo da Igreja Católica para defesa, a Congregação para a Defesa da Doutrina da Fé, que é o que ele cuidava, é a nova nomenclatura para a antiga Santa Inquisição. Então foi ele que impôs aqueles 2 anos de silêncio ao bofe, que fez aquilo tudo. Ele é essa figura. Então ele ali fez o melhor papel que um homem como ele podia fazer. E eu acho que ele teve a nobreza de, em vendo que não podia encarar o que estava diante dele, pelo menos se recolher. Saiu fora, né? Saiu fora, não entope o processo. E botou alguém, surpreendentemente, não ele, mas... tenha sido deliberado ou tenha sido inconsciente a eleição do Papa Francisco, o fato é que foi um sopro de alento para a humanidade. As relações entre Estados Unidos e Cuba começaram a se favorecer depois de intervenções suaves, diplomáticas. Já estava todo mundo querendo, mas precisava de um elo para fazer a conexão. De modo que ele não é um indivíduo arrebatador, mas ninguém está precisando de ninguém arrebatador. O mundo está precisando de gente prudente, sábia, moderada.
Um vovô papal com um coração humano tá de bom tamanho nesse tempo de tanta bipolaridade e loucura. Você acha que ideológica? Tem que ser moderado. Você acha eu acho que... Você acha que o mundo também tá muito maluco? Muito doido, muito extremado. Tudo extremado. E tudo ai, né? E tudo ai, né? E o iPhone, Ô Caio, mas o Brasil também, o Brasil tá extremado, né? Totalmente bipolarizado. Dividido. O que você acha que vai? Porque você conhece os caras, pô. Você conhece. Você sabe como é que funciona lá. Você me conhece, Caio Fábio. Você me conhece pessoalmente. Você eu conheço muito bem, seu safado. Eu sei, não fala assim de mim. Ai, sim. Eu conheço bem. Nós tomamos uma cerveja lá em São Bernardo, na época, então você ia lá conversar comigo. 6 horas, 7 horas de papo. 9 anos você me alugando. Eu sei disso. Fazendo perguntas honestas, fazendo perguntas cretinas e recebendo respostas honestas. É verdade. Até o dia que você me surpreendeu. O que eu com fiz? A sua calhordice. O que eu fiz pra você, Caio? Por favor, Caio, me arranje esse dossiê Caimã. Sem esse dossiê Caimã, a minha campanha não vai sobreviver. E, por favor, me ajuda a internar 35 milhões de dólares que o Gaddafi está me oferecendo para minha campanha de 98. Por favor, Caio. Eu falei, você tá louco? Nós estamos conversando há 9 anos, você nunca me tocou no assunto desse. O que te deu hoje de pensar que eu sou um comparsa desse teu interesse? Isso foi em maio de 98. Eu o conheci em 1990. Sério? Teve esse papo mesmo? Esse papo do... Mas eu não tô brincando. Não tô brincando. E por que não vai acontecer nada? Porque ele sabe que é verdade. Mas que história é essa do Caimã? Isso aí foi na época do Fernando Henrique, não é isso? Foi. Ilhas Caimã. Eu cheguei Fica quieto, meus rapaz. 2 filhos mais novos. Eu ia lá confessar meus pecados, você tá me alcaguetando. Os pecados que ele confessou... Deus, porra, você vai me contar. Os pecados que ele confessou nunca foram revelados. Esses aí foram me deu dinheiro, os pecados nos quais ele tentou me induzir à prática. E ali eu só falei deles explicitamente 5 anos depois. Por que você fez isso? Porque eu recebi um ministério de Deus, porra. Recebi um processo. Te dá um ministério, porra. Recebi um processo movido pelo Ministério da Justiça no tempo do governo FHC, me acusando de ser o criador do chamado dossiê Caimã, que eu nunca vi na vida, nunca toquei na vida, nunca nada disso. Então eu era o criador. Aí eu fui acusado de um ser. Chamaram Lula para depor. Aí o Lula chega lá e diz, realmente isso tudo é invenção do Caio Fábio. E ele é que ficou com essa ideia fixa na cabeça. Ele que planejou para me salvar do dinheiro que... para me oferecer. Ficou nessa conversa toda lá. E aí veio o Fernando Henrique, que tinha mandado que o processo fosse aberto, e fez o seguinte depoimento. Se o presidente Fernando Henrique estiver me ouvindo agora, ele sabe, está escrito lá nos autos. Ele disse, não, nós sempre soubemos que o reverendo Caio não tinha nada a ver com aquilo. E a razão pela qual nós fizemos a ação contra ele não foi por minha causa, eu já tinha ganho a eleição em outubro, quando o assunto do dossiê Caimã veio à tona em novembro. E a eleição do segundo turno para o governo de São Paulo é que estava agora em questão, porque o Serra era candidato de São Paulo e o nome dele aparecia supostamente também como um dos beneficiários da conta. Entendi. Então, por causa disso, ele me ligou e falou, olha, o teu caso está resolvido, você está eleito. Mas como o reverendo Caio é uma pessoa crível, isso está sendo atribuído a ele, a gente tem que tomar uma medida estrategicamente adequada, processá-lo. E se ele não tem nada a ver com isso, ele se defende. Mas eu não posso ficar com o ônus desse peso na véspera da eleição. Por isso, eu fui acionado. O Fernando Henrique foi e disse, ele não tem nada a ver com isso. Fui eu que mandei mover, estou aqui para dizer que ele não tem nada a ver com isso. O Eduardo Jorge, que era secretário da Presidência da República à época, foi lá e disse a mesma coisa, porque eu fiz o Eduardo Jorge saber o que estava acontecendo durante o processo, porque eu suspeitava que alguma coisa do gênero iria cair em cima de mim mais cedo ou mais tarde.
E foi caiu. o que aconteceu, caiu feio. Mas eu sempre faço isso. Muito bem. Daqui a pouquinho você sempre faz. Olha o Disseu onde tá, E companheiro. os teus amigos todos, Eu né? sei, lógico, o Vacari. Isso. E agora vai um Bulai lá, um tal de Bulai. Vai lá um Bulai. Mas o Opala tá chegando. Muito bem, eu vou tocar agora uma música, eu vou fazer um break agora, depois eu quero saber também do Cunha, vamos falar aqui da religião na política. Sempre teve, né? Cunha que entrou na minha vida no ano de 1994. Isso Daqui é a importante. pouquinho Tá a gente vai conversar aqui. O papo tá muito bom. Mande a sua pergunta. O Caio Fábio tá aqui, escritor, psicanalista, fundador da Associação Evangélica Brasileira. Para você conhecer mais do trabalho dele, www.caiofabio.net. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no @Programa Pânico. A gente volta já já. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui, o papo tá muito bom. Hoje estamos recebendo aqui o pastor, escritor, psicanalista, fundador e ex-presidente da Associação Evangélica Brasileira. Ele já tem mais de 6 milhões de livros vendidos, já fez conferências. O Caio Fábio tá aqui com a gente hoje. Você pode mandar a sua pergunta. Se você quiser conhecer o trabalho do Caio Fábio, tem o site www.caiofabio.net. Eu tenho uma pergunta para o Patrick pastor. quer fazer. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Patrick. Pastor, eu acho que não é segredo para ninguém que a Igreja Católica, historicamente, foi responsável por algumas catástrofes muito grandes na humanidade. Aí teve a Inquisição, teve o caso lá do Galileu, que falou que a Terra não era o centro do universo, os caras quase mataram ele teve que retirar tudo que ele disse. E hoje a gente vive numa época que não tem mais grandes descobertas como aquela época, que a gente achava que a Terra era plana e blá 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 blá. Mas eu já ouvi muito absurdo também sair de boca de pessoas aficionadas religiosas, que, por exemplo, não podemos acreditar que os dinossauros existiram porque o mundo não é tão velho assim, não existe essa data, 200 milhões de anos, e isso aí é invenção para tirar a gente da fé. Eu queria... eu já ouvi isso, eu acho muito engraçado. Também, disco voador também falam muito. Então, exatamente. Não pode existir porque... Não pode existir vida. Eu queria saber como que é a sua visão, como que a igreja e a fé deve se posicionar em relação ao desconhecido que possa um dia ser descoberto. Bom, o conflito desse pessoal é porque eles planejaram Deus e eles não podem admitir que qualquer coisa que tenha sido planejada por eles acerca de Deus seja relativizada por descobertas de quem não tem autorização religiosa para ser confeccionador de Deus, de ideias de Deus, de planos de Deus. É só isso. Porque isso não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver. Tem a ver com um esqueminha ideológico religioso ensinado para as pessoas, absolutamente obscurantista, tolo, burro em todos os sentidos. O livro de Gênesis, que é de onde eles partem, não é uma narrativa científica, não é uma narrativa exaustiva de nada. E nem literal também. Não, é uma narrativa de natureza mítica. As pessoas não sabem nem o significado de mito. Quando você fala de mito, elas ficam pensando que você está falando do que nunca existiu. Mas o mito é uma linguagem acima de tudo. É um modo de expressar algo existente que não pode ser definido porque não havia as testemunhas presentes, mas a oralidade da transcrição construiu um modo, nesse caso o modo fabuloso, o modo mítico, narrativo, para passar adiante uma informação que não era uma informação científica, era uma informação de significado da vida. O que o livro de Gênesis está dizendo é: a vida tem significado. Ela não é um peido do nada. Tem um sentido. Ela tem um sentido. Teve uma origem pensada. Ela foi chamada a existir por uma palavra inteligente, pela palavra do seu poder, do poder de Deus, pelo logos, pela razão absoluta de todas as coisas. Esse é o sentido. Qualquer um que queira transformar isso num manual, numa cartilhinha de como foi, cada etapa, Então, mas é um idiota. Mas é esse Deus transcendente, né? Esse Deus criador, o cara que faz todo o esquema, né? Não, Porque os gregos falavam que a terra era a terra, que as coisas estavam aqui prontas,
não é? Não tinha esse criador, o transcendente. Depende da filosofia grega. A gente tinha que se adaptar a isso que estava aqui. Essa que era na mitologia. São vários deuses, cada um. Não, e não só isso. Os gregos também tinham a ideia do Deus único e tinham a ideia do Deus transcendente. Eles deixavam o espaço aberto para o Deus desconhecido, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando Paulo chega no Areópago de Atenas e começa a discutir com os filósofos epicureus, estoicos e outros mais que estavam presentes, surge esse assunto. E como é que ele começa a falar de Cristo para eles? Foi dizendo: senhores atenienses, passando e vendo os múltiplos objetos do vosso culto, muitos deuses, nichos e um panteão enorme, observei também que entre vós há um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois é este que adorais sem conhecer, precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, em quem nós somos, nos movemos, existimos e respiramos. E foi por aí afora. Por exemplo, a ideia de Logos, a ideia do Deus intangível, do Deus indiscernível, do Deus indisponível, também surgiu em Mileto, lá nas proximidades de Éfeso, 500 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto. De Mileto. E que chegou praticamente a uma conclusão quântica a respeito da natureza do universo e ao Logos como razão absoluta por trás da criação de todas as coisas tinha um sentido absoluto. Por isso é que o apóstolo João, que morou em Éfeso, em Mileto, provavelmente com Maria, mãe de Jesus, começa o Evangelho de João, que ele já escreveu com 80 e tantos anos de idade, já idoso, dizendo: no princípio era o verbo. João é o Apocalipse, né? O Evangelho de João, o Apocalipse também. Ele escreveu na Grécia, ele foi na Grécia. Ele produziu tudo isso na Grécia e o Apocalipse na ilha de Pátmos. Mas demorou muito tempo, né? Pode ter... Pô, deixa os caras, meu. Não, deixa os caras. A minha lembrança de uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás é muito diferente. Imagina o cara. Deixa os caras. João, a gente tá falando de alguém que foi contemporâneo e escreveu o evangelho dele quando ele tinha 80 anos. Ele conviveu com Jesus até os seus 35. Mas todo mundo mais conviveu junto, não foi um indivíduo isolado, não era uma narrativa subjetiva. Agora, essa coisa da historicidade, da validade do que Jesus disse ou do Evangelho, está cada dia menos fora de questão. Por exemplo, há 6 meses atrás, eu fiz um documentário na cidade de Magdala, cidade de Maria Madalena, em Israel, às margens do Mar da Galileia, onde há uma sinagoga que foi recentemente descoberta por arqueólogos judeus, que mostra que 8 anos depois da morte de Jesus, judeus e cristãos adoravam a Cristo juntos naquela sinagoga. Ou seja, do ponto de vista da antropologia e da psicologia antropológica, é impossível você criar e formar um mito nessa natureza do mito não correspondente à história, do mito inventado, fabuloso, parabólico, não historiável. Não dá para criar em 8 anos. Isso precisa de muito mais tempo para tal fabricação. Agora, Jesus vive em permanente estado de necessidade de mostrar a identidade. Ninguém pede a identidade de nenhum Siddhartha, de nenhum Buda. Ninguém pede a identidade de ninguém. E a razão é muito simples. Eu tenho um amigo querido em Israel, o maior arqueólogo de Israel, o Dr. Gabriel Barcaí. Ele diz: vocês cristãos não deveriam ter nenhum problema com isso. Porque, afinal de contas, a mensagem do Evangelho, no dia da ressurreição, diz: por que o procurais aqui entre os mortos? Ele não está aqui. Então, não achar Jesus é a melhor coisa que pode existir para quem confessa que ele não está aqui. Por que vocês ficam querendo materialidades? Porque a gente está no nosso imaginário. Todo mundo quer saber a face de Deus. Como é a cara? É um velhinho barbudo em todas as religiões. Não, todos querem, tem essa curiosidade. Mas eu te digo a face de Deus aqui nesse estúdio. Então, calma, eu quero que você me conte. Diga. Porque não apareceu nem para Moisés e nem para Abraão. Deus está aí falando comigo. Eu sou Deus. Amém. Gente. Não, porque Jesus disse que quem quer que receba qualquer ser humano com amor em nome dele, está recebendo a ele.
Eu tô te acolhendo, mas então é que a face Jesus, de Deus está aqui, mas tá em todo lugar. Então tá bom, gente, mas é que Jesus... Acabou o programa agora, eu quero que vocês fiquem em paz. Não, mas é que Jesus... Tá complicado de sair. Não é isso, Deus não apareceu, não tem a fala. Lá pra Moisés tava pegando fogo lá na árvore. Jesus é Deus. É o Filho. Quando, não é filho. Quando Jesus é João, o Deus. É o Espírito. João capítulo 14, quando um dos discípulos dele falou assim, Senhor, Filipe era o nome do cara, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Essa é a pergunta. Cadê a cara de Deus? Sim. Qual foi a resposta? A resposta foi, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então Jesus disse, olhe para mim. Aí quando alguém queria um sinal de Deus, ele dizia, olhe para o próximo. Ame o próximo e você está servindo a Deus. Deus decidiu ser amado em ti. Sim, e não numa nuvem, mas, não num abstrato. Não numa figura. Mas foi quando ele voltou, né? Que Deus voltou como Jesus, que ele voltou aqui como pessoa. Pra quê? Pra levar a humildade pros caras, que os caras estavam lá no templo, era grana, era um negócio de poder, tinha uma treta lá na época. O templo de Salomão, era o templo de Salomão. Era o templo de Salomão. É verdade, olha o que ele dizendo alguma mas coisa. aí Olha você tem ele no Braz, Pera aí, porra. Pra você entender lá o Sim, cara. é complexo. Então, tá confuso. Aí o que aconteceu? Quando ele veio operando milagre pra caramba. Pra dar uma impressionada na turma também, pra acreditar. Tipo... Porra, o cara... David Copperfield, o cara chegou... Não, operando milagre. Sim. Operando milagre, os caras falaram, porra, como é que veio o cara? Ele foi de burrico, chegou de burrico lá em Jerusalém. No final, pra morrer. Pra morrer, já ia morrer. Mas, porra, os caras falaram, pô, não é possível esse cara aqui, né, ser quem ele diz que é. Ninguém botou fé na época. Não, mas depois ele morreu quando puseram fé. Sim. Aí que acreditar. Quando puseram fé, porque Jesus é diferente do David Copperfield. Tá vendo? Ele não é o do Issal Chris Mamora. Angel. Jesus não é viado. Então o que você vê nos evangelhos é Jesus cura o cara. Jesus comete o absurdo de curar um gago mudo. Mudo, surdo. Cura o cara e diz assim, não contes nada a ninguém. O cara continuou mudo, né? Inteira. Aí diz, não contes nada a ninguém, ou pelo menos não agora. Sai daqui e fala longe, que é pra não vir atrás de mim. Ele cura cego e diz, olha, não conte nada a ninguém. Como é que o cara vai voltar pra aldeia andando numa boa, assoviando, sem contar nada a ninguém? Isso se repete nos evangelhos o tempo todo. Demônios dizem, tu és o Cristo, vieste perder-nos. Ele repreende, mandando-os calarem-se, repreendeu-os e retirou-os dali. Ele não aceita propaganda. No Evangelho de Mateus, está claro lá dizendo, citando o profeta Isaías acerca de Jesus, dizendo, ele virá e não receberá publicidade. A sua voz ele não gritará na praça. Ele não quer marketing. Ele não está a fim de marketing. Não quer adesivo no carro. Não, Deus me deu, nada disso. Tem 100% de Jesus. Agora, quando ele chega em Jerusalém, no final, você falou no jumento, na chamada entrada triunfal, o que aconteceu? Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias, podre, na aldeia do lado de Betânia, 1,5 km de Jerusalém. Estava desmaiado. Há 4 dias podre, fechado lá dentro do lugar. A tal ponto que as irmãs dele disseram, quando ele disse, vamos remover a pedra, elas disseram, já cheira mal, já é de 4 dias, está fétido. O cara estava totalmente apodrecido. Ele mandou tirar a pedra e falou baixo. Pediu até desculpa por estar falando alguma coisa, porque ele nem falaria em outras circunstâncias. Ele só disse, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio. E passou a comer, beber. Foi um acontecimento tão chocante. Jerusalém entrou em pânico e o Sinédrio, o Knesset de Israel reunido, disse, agora ele fez algo na nossa cara que nós não podemos negar. É insofismável. O texto diz, e todos os de Jerusalém que iam, que sabiam que tinha acontecido, voltavam crendo em Jesus por causa de Lázaro. Então eles decidiram matar a Lázaro e a Jesus. E o argumento era, qual? Político. Se não o fizermos,
Virão os romanos e nos tirarão do poder e colocarão a ele ou quem ele designe para o poder, porque o eixo do poder tinha ido para o povo, na pessoa de Jesus. Porque nós perderemos o nosso lugar, foi o argumento. Na época os romanos estavam ocupando lá, tudo, né? Eles mandavam tal e deixavam o preposto judaico, que era o sumo sacerdote, cobrava imposto de todo o povo judeu e davam força para os sacerdotes fazerem também o seu próprio uso de dinheiro no templo, fazerem as suas arrecadações e terem a sua total autonomia de prática religiosa. Só não podiam insurgir-se politicamente contra os romanos. Agora, Caio, deixando assim, né, cara, que aqui tem gente que não acredita, tem gente... É uma história bacana, né? É uma história bonita, a história mais extraordinária é uma história de todas bonita, as histórias. É uma história bonita. Tanto é que tá, pô, você vê o Moisés aí fazendo os mandamentos. Né? É um negócio que é pô, tem muita... Todo mundo tem interesse, curiosidade. Tem muita coisa bacana. Agora só pra finalizar, não sei se é pra finalizar, porque o tempo tá complicado e você é uma figura muito... Eu tô muito feliz do senhor estar aqui, porque já há algum tempo eu fiquei conhecendo através de uma amiga minha nos anos 90 que trabalhava comigo, que era muito sua fã e sua leitora. Me lembra até o nome dela, Alessandra. Louco, né? Lembrei o nome dela. Enfim, eu vi um vídeo na internet que muito me chocou, porque você é um cara nos anos 90, você era um cara de aparecer na televisão, você com a Bíblia na mão, você era um cara que usava terno, você tinha mais esse perfil realmente da coisa da pregação convencional, né? E me deparo com o seu vídeo falando sobre masturbação na internet. E aquilo me confundiu um pouco. Sim. Poderia explicar um pouco daquela teoria? Que paletó e gravata tem a ver com sair na mão? Sim. O carioca vai de regata no banheiro. O que aconteceu no Caio Fábio? A braguilha e manda ver, né? Sim, mas o que baixou no Caio Fábio para liberar? O que aconteceu? Nada, eu só tomei aquela decisão radical em 98. Não quero ter mais nada a ver com esse sistema. Entendi. Só isso. E no mais, eu falava tudo o que eu digo. Só que quando você faz parte da instituição, uma pessoa como eu podia dizer o que quisesse dentro da instituição, porque eu era parte. E eles diziam, olha o que esse homem diz, com que coragem, com que luminiscência, com que não sei o que, enfim, com todas as adjetivações de é contra nós, mas nos pertence. Na hora que você rompe com aquilo e diz I don't belong here anymore, aí, amigo, tudo que você tinha dito antes passa a ser absolutamente heretificado, passa a ser antagônico, passa a ser tudo. E se você tirar o paletó e a gravata e não aceitar mais convite para falar em nenhum dos eventos deles, estabelecendo uma ruptura e dizendo, se eu for, a minha presença está validando aquilo que eu saí porque abomino e não creio nisto, aí você vira o inimigo público número 1. E pior ainda do que isso, se você sai e não poupa sinceridade, e não depois apenas, porque antes eu dizia tudo que eu digo hoje. Eu não disse nada aqui que eu não tenha dito antes no meio deles, nada, nem sobre política, nada. Dizia até muito mais. Mas quando você sai e você começa a falar e você não reforça o poder institucional deles, você se torna um ente completamente perseguido. E se mais do que isso, você não teme a nenhum dos poderosos deles e os enfrenta, aí eles fazem toda a propaganda para fazer de você um diabo público. Entendi. No que quer que você fale. Então é tudo muito normal. E o Brasil? Qual é a saída do Brasil? O Brasil hoje, do jeito que tá da situação, como é que nós vamos sair dessa? Rapaz, que o Senhor nos tire dessa, porque eu não sei se a gente sozinho sai não. Ô Emílio, só, eu sei que tá acabando, mas uma questão até de saúde pública, que um amigo meu esse dia teve um estresse no trânsito, um ataque de fúria e tal, e falou pra mim que talvez estivesse endemoniado. Esse dia eu liguei a televisão e tinha um demônio conversando com o pastor. Juro pra você, o pastor falou assim, o que você não gosta que o crente faça? O demônio falou com a voz do Anderson Leonardo, tem Andrezinho, que eu tenho um humorista que fala, não sei qual é, mas fala isso, que todos eles têm a voz do Anderson Leonardo. Andrezinho, eu não gosto que o crente fique sem dar o dízimo.
O crente tem que trazer o dízimo, que senão mato ele. Isso. O demônio falou isso pra ele. Foi uma puta propaganda pro pastor. Isso. E eu queria que o pastor esclarecesse, que eu acho que tá virando uma questão de saúde pública. A coisa do endemoniado, cara. A coisa, será que eu tô endemoniado? Eu tô com pânico, agora síndrome do pânico é a doença do século. Será que isso é demônio? Será que isso é orgânico? É da minha carne? Esclarecer isso pra população, porque tá virando uma febre de coisa do confuso. Ainda mais quem saiu do evangelho igual o Patrick Maia, que fica se questionando, será que eu tô com demônio? Eu tô desviado? Fala aí. Saiu da igreja, mas do evangelho não, né, Patrick? Saí da igreja, mas concordo com a grande maioria das coisas que da o senhor igreja, disse entre aspas, não é? Porque da igreja de Deus a ninguém instituição, sai. entendeu? Igreja as pessoas, gente, as pessoas é enchem o saco, é isso. Agora, ele vai pra bola de neve agora. Ele tá, Vai, cuidado, rapaz, porque essa avalanche pode ser mortal na tua vida da bola de neve. Não, mas não tô indo não. Olha só pra concluir aqui, Marrom, que você perguntou, 99% desses endemoniados que vocês veem na televisão são só sugestionados, quando são sinceros são sugestionados. Tem também uma quantidade de contratados, eu conheço vários que fazem esse papel de endemoniado naquelas reuniões, puxam a fila. E tem aqueles que já vão para cair, os condicionados desde bem antes. E além do que, quem fica ali um tempo sabe que para você renovar a sua catarse de libertação, de 2 em 2 meses pelo menos, você tem que ter um surto estribuchante daquele, para você dizer, bom, pelo menos durante 2 meses o diabo não vai me pegar. Não tem nada a ver com o diabo nem com coisa alguma. Tem a ver com a cultura anterior afro-brasileira de incorporações que o Macedo explorou e usa melhor do que os terreiros. Esse processo de incorporação como catarse. De exorcismo, né? De exorcismo. E a segunda coisa que tem a ver é o fato de que quanto mais eles puderem fazer problemas reais psicológicos como depressão e síndrome do pânico serem associados com demônios, menos as pessoas são tratadas, mais público eles têm e mais o doente crônico os procurará para sempre. Ao invés de tratar o problema psicológico ou da depressão orgânica ou química ou da síndrome do pânico, que é a doença do desamparo e da solidão, ao invés de tratarem disso de maneira séria, isso é apelidado de demônio, eles não são tratados, não são curados e servem como entes crônicos de uma doença não tratável e que volta no ciclo de 2 em 2 meses para eles expulsarem mais um demônio e o cara ficar devendo aquela libertação para sempre e fazer umas 5 por ano ou 6, deixando uma grande grana lá. Tu não passa disso, é só isto e é questão de saúde mental saber disso. O grupo religioso, isso é estatístico, que mais gera gente para as clínicas de tratamento mental são os evangélicos. Nossa. 70% dos internados nessas clínicas são evangélicos e 70% dos evangélicos internados são oriundos dos grupos pentecostais e neopentecostais. Muito bem. Caio, obrigado, hein? Foi muito legal o papo. Deu uma aula. Caio Fábio hoje aqui no Pânico. Se você quiser conhecer mais o trabalho dele, entra lá no site www.caiofabio.net. caiofabio.net. Marrom, obrigado. Obrigado, meu querido. Eu tô atrasadíssimo, mas o papo foi muito bacana. Obrigado, meu querido. Valeu. Vem IVTV, o canal é você.